Nosso espírito precisa estar sendo alimentado por essa verdade. Então, uma das coisas que nós não abrimos mão é que a Escritura Sagrada, ela é infalível e inerrante. Ela não falha e não contém erros nas Escrituras. Você pode encontrar erros nas traduções, porque o inglês, o português, o espanhol, dependendo da tradução, não transmite muito original, mas não existe erro naquilo que é a fonte das Sagradas Escrituras. Deus quis que nós tivéssemos acesso a esse livro. Ah, Luciano, eu queria tanto saber a vontade de Deus para mim. Está aí na sua mão. É só ler. E entender que Deus vai revelar aquilo que Ele deseja, o Filho de Deus, em cada linha dessa Escritura. Amém? Então, para a gente começar esse diálogo, a gente precisa fundamentar isso. Se a gente tirar a autoridade total das Escrituras, se a gente tirar a autoridade do Espírito Santo e a vontade de Deus em termos acesso a esse manuscrito, acabou a igreja. Acabou, a gente pode fechar, a gente pode brincar, de contar história, mas se a gente está aqui hoje, tem algo que nos mede, tem algo que é um ponto que vai alinhar o nosso coração, que é essa palavra, que é essa verdade, amém? E essa verdade bem interpretada, a Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia. Essa palavra bem interpretada, bem aplicada, ela vai trazer entendimento, compreensão para aquilo que é a vontade de Deus. Amém? Existe uma vontade de Deus que ocorreu no passado, no presente e é algo que está por vir a nosso respeito. Nós precisamos andar nessas três dimensões, nunca negligenciar o passado, porque a igreja não é história de ontem. A igreja já está acontecendo desde quando Cristo pisa na terra. Na verdade, a igreja Israel já existia. Então, ele começa algo que não acabou ainda. Começa algo que não teve fim e vai se concretizar com a sua vinda, com o seu retorno. Amém? E não vai ser de repente que a gente vai sumir do mundo. A gente vai ser transformado no abrir e piscar de olhos, mas arrebatado nós vamos ser para retornarmos para estabelecer a justiça nesse tempo, durante 1000 anos. Amém? Isso aí é para a próxima aula de milênio. Então aqui Paulo está falando uma coisa que me chama muita atenção. Diante de Cristo Jesus, pela manifestação do seu reino, ele fala, pregue a palavra. Eclesiastes fala que há tempo para todas as coisas. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de nascer, tempo de morrer. Mas Paulo fala que pregue a palavra em todo. Se tem uma coisa que não há tempo para fazer, é pregar a palavra. Em todo tempo nós estamos habilitados e autorizados a pregar a verdade de Deus contida em Jesus Cristo. Só que ele fala em alguns aspectos mais claros. Ele diz, esteja preparado em tempo e fora de tempo. Para quê? Para que haja repreensão, para que haja correção, para que haja exortação. Exortação aqui é encorajamento. E o obreiro que vai fazer isso precisa estar com paciência, com toda paciência e com disposição para ensinar. Porque a igreja, ela é ensinada, ela é aquela que está aprendendo, que está se desenvolvendo através dos 5 ministérios. Deus está forjando o nosso caráter, Deus está alinhando o nosso coração, Deus está nos dando dons, capacitação, para que a gente cumpra a vontade dEle no Espírito. Amém, Joelso? Então, nesse tempo, Deus, Ele quer falar conosco. Mas Ele fala que tem uma classe de gente, e eu creio que isso já está acontecendo desde a época de Paulo. Ele fala que tem uma classe de pessoas que não suportam a sã doutrina. Ou seja, que vão querer colocar coisa
coisas nas Escrituras ou tirar proveito dela, fazendo com que o povo pereça, porque a gente percebe que existiam falsos mestres que andavam segundo as suas cobiças e concupiscências. E esses mestres, eles arrastavam pessoas pelos ouvidos. Por quê? Porque eles falavam tudo que as pessoas queriam ouvir. Tipo Lula. Ele ganhou a eleição falando o que o povo queria ouvir, irmão. Facilidade. Que o povo vai voltar a ser feliz. Que vai tomar uma cervejinha e comer picanha no final de semana. Né? É o Bolsa Picanha. Picanha card. Então, ilusão é encantador de serpente, encantando as pessoas e trazendo o povo para uma ilusão, porque a gente sabe os problemas que houveram no seu governo. E esses pregadores desse tipo de teologia se assemelham muito com ele, porque falam o que o povo quer ouvir, falam o que o povo gosta de ouvir. O que o povo gosta de ouvir, meu irmão? Não precisa cumprir as Escrituras, não precisa obedecer nada, mas você vai ser abençoado. Não precisa ter aliança com Deus, não precisa ter aliança com seu irmão, que você vai ser abençoado assim mesmo. Deus, ele abençoa. Só que tem padrões nas Escrituras em que nós vamos ver a igreja como uma grande família, em que nós vamos passar por momentos em que nós vamos ter que aplicar as Escrituras e ter ela para medir os nossos frutos. Repita comigo: as Escrituras medem os nossos frutos. E eu quero falar nessa noite sobre um tema chamado a repreensão e a unidade. Vai dizer assim o texto de Eclesiastes. Se você não consegue ver no telão, na TV aí, chega mais perto, bota o óculos, desembaça a lente. Eclesiastes 4,13 vai dizer: melhor é o mancebo pobre e sábio do que o rei velho e insensato. Deixa eu só colocar aqui, para eu não me perder. Melhor é o mancebo pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que não se deixa mais admoestar. O livro de Eclesiastes, Provérbios, Cântico dos Cânticos, são livros poéticos que trazem sabedoria, instrução para a nossa vida cotidiana, para a nossa vida no decorrer dos anos. Amém? E ele está falando que é melhor o mancebo pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que não se deixa mais admoestar. As repreensões, elas são necessárias no meio do corpo de Cristo. Elas vão acontecer no meio da igreja, porque se existe um padrão, se existe um fundamento estabelecido, nós vamos ter que percorrer esse padrão, nós vamos ter que almejar, nós vamos ter que perseverar nele, para que Deus estabeleça a sua vontade sobre nós. A repreensão, o ponto crítico dos relacionamentos. Se existe um ponto crítico nos relacionamentos, é a hora da repreensão. Porque de nós mesmos, na nossa natureza adâmica, a nossa natureza caída, nós não gostamos de ser repreendidos. Claro que eu estou falando, meu irmão, de uma repreensão bíblica, de uma repreensão feita em amor e de uma repreensão saudável. Não é aquela repreensão da mãe dos anos 90, né? Chinelo voando, bumerangue, quilômetros de distância, correia pendurada na porta, né? Vara de goiaba descascada. Tudo isso era bom e bíblico, porém,
a gente entende que não pode haver correção com raiva, correção com ódio, correção para punir. A correção é para a criança voltar ao caminho certo, né? E não é essa correção que a gente está falando, né? Onde havia maldições, sua peste, seu demônio, você não vai dar em nada, você é um Zé Ninguém, você é um derrotado mesmo, vai puxar carroça. Porque mãe não serve para ser professor, né, irmão? Vai ensinar o filho, seu orelhudo. É ódio puro. Mas não é essa correção. Mas é uma correção saudável e pautada na palavra. As repreensões são os momentos críticos mais difíceis e constrangedores de um relacionamento. E naturalmente o diabo tentará explorar essas situações para lograr vantagens. O diabo sempre se aproveita desse momento de correção para tentar penetrar no coração daquele que está sendo repreendido. Principalmente se houver uma correção errada. Existem pessoas que eu já conversei e encontro elas no dia a dia, frustradas com a igreja, decepcionadas, claro, com denominações, com homens, com pessoas, mas pessoas que dizem, já ouvi isso, nunca mais vou voltar para a igreja. Eu sirvo a Deus agora em casa, sirvo a Deus do meu jeito. Só que, como eu falei, se nós cremos que existe total autoridade nas Escrituras, em nenhum momento você vai ver ela estimulando o congregar em casa sozinho. A igreja se reunia no templo, nas casas, no partir do pão, na comunhão, mas ela estava sempre envolvida com pessoas. Porque a pessoa que você se decepciona é a mesma pessoa que pode te trazer cura, que pode te trazer vida. Eu vi hoje um videozinho, o cara, ele pegou 2 isqueiros e colocou os 2 acesos, depois ele pegou um e jogou no copo d'água. E aquele que caiu no copo d'água não acendia mais. Aí ele foi e pegou o isqueiro que acendia e apertou o gás do que estava molhado e acendeu o isqueiro molhado. E ele falou que a nossa vida, ela tem o potencial de influenciar na vida do outro, de trazer benefício para a vida do outro. Da mesma forma é assim na vida da igreja. A nossa vida é potencializada quando nós somos cheios do Espírito Santo e vivemos uma vida santa e piedosa diante de Deus. Aí nós começamos a ser instrumentos de bênção. Aí é que fala, ao confrontarmos o pecado de uma pessoa, estamos diretamente lidando com feridas, orgulho, justiça própria, milindres e outras situações que favorecem uma infiltração demoníaca no processo. Naturalmente, as pessoas que estão bloqueadas para correção estão feridas. Feridas com a gente, feridas com o ministério, feridas com o líder, feridas com pais, feridas com a sociedade. Também pode haver orgulho. O orgulho, ele bloqueia, a pessoa assim vai e desce por se sentir melhor. Justiça própria, sempre eu estou certo, milindres. E outras situações que favorecem a infiltração demoníaca no processo. Ou seja, o demônio pode se aproveitar dessas coisas e começar a usar essas pessoas para um nível de endurecimento. Então é importante esclarecer que a batalha espiritual não é lutar misticamente contra as entidades demoníacas com gritos e berros. A batalha espiritual não se vence gritando, meu irmão. A batalha espiritual não se vence dizendo saia. Mas a batalha espiritual,
Nós precisamos sabiamente usar as armas da luz, mas antes mesmo disso, a principal premissa da batalha espiritual é não lutar contra carne e sangue. Em Efésios 6 fala que a nossa luta não é contra os seres humanos. A nossa luta não é contra a pessoa que errou. A nossa luta não é contra a pessoa que nos ofendeu. A nossa luta não é contra a pessoa que está em pecado no meio da igreja. Mas a nossa luta é contra principados e potestades, contra dominadores, poderes das trevas, que estão manipulando, influenciando. Ou também pode ser a pessoa com um péssimo caráter, né? Porque nós lutamos contra o diabo, nós lutamos contra a natureza adâmica e nós lutamos contra o sistema desse mundo, que também tem como príncipe o Satanás, né? Então nós precisamos usar as armas da luz, as armas da verdade, as armas que nós temos que não são carnais, não é do mesmo nível, mas são poderosas em Deus. Amém? Lutando. E quando essa luta ela é evidenciada, quando essa luta aponta que nós estamos numa posição certa. Quando isso significa não se ressentir, não se amargurar, não competir, não rivalizar, não discriminar, ou seja, não prejudicar as pessoas que Deus ama. Meu irmão, é desafiador. É desafiador para nós entrar nesse lugar de humildade, né? Esse lugar da gente ver o outro, ainda que esteja errado, como alguém que Deus ama. Eu sempre falo que todos estão diante de Deus, têm aliança com Deus, ou até aqueles que são ímpios, né? Considerados aqueles que não têm aliança com Deus. Deus está atuando com a sua graça a favor deles. Deus está atuando com benefícios a favor dessas pessoas. Todos os seres humanos hoje, nesse exato momento, estão sendo abençoados pelo Senhor de alguma maneira. Amém? Então, nós vencemos assim, não se ressentindo, não nos amargurando, não competindo com a pessoa, não maldizendo, não rivalizando, não discriminando, não prejudicando. Lutando contra carne e sangue, desqualificamos-nos para lutar contra principados e potestades. Quando nós perdemos a batalha, quando nós começamos a guerrear contra a pessoa, quando nós rivalizamos com as pessoas, quando nós competimos com as pessoas, e nós não percebemos que essas influências, seja do pecado, seja do próprio Satanás, está acontecendo. Amém? Existem duas formas básicas do inimigo combater a igreja. A primeira é pela perseguição e a segunda pela divisão. Existem duas formas do inimigo combater a igreja. Quem é a igreja? Somos nós, em Cristo Jesus. Como ele combate? Através da perseguição. A perseguição, basicamente, ela é quando alguém está vivendo a verdade e pregando a verdade. Essa perseguição começa a acontecer. Agora, se a pessoa está sendo perseguida pelo seu mau caráter, se a pessoa está sendo perseguida pela sua mentira, se a pessoa está sendo perseguida pela sua falta de idoneidade, é isso. Aí já não é perseguição, a pessoa só está compartilhando aquilo que é uma verdade com os outros. Então nós vamos ser perseguidos quando nós portamos a verdade, quando nós temos a verdade e nós perseveramos nessa verdade. Isso vai causar perseguição, porque todos aqueles que quiserem servir a Deus piamente padecerão perseguição. Mas bem-aventurados sois quando vos perseguirem e injuriarem, e disserem toda sorte de mal contra vocês. Amém? Só que pela perseguição,
com a perseguição, parece que no fim a igreja se fortalece e cresce. Toda a história de perseguição na igreja, a igreja nunca morreu, meu irmão, a igreja nunca parou, a igreja nunca acabou. Ao contrário, há relatos de irmãos que morriam na cova dos leões, na arena dos leões, cantando, louvando e adorando o nome do Senhor. Ah, não, mas Lula agora entrou, vai acabar a igreja. Pode acabar a denominação. E é até bom. Porque aí vai se manifestar a igreja verdadeira. Tem muitos evangélicos que não estão na igreja, a verdade é essa. Tem muitos evangélicos que não são a igreja. E esses sim vão ser abalados, vão ser tocados, porque mexeu no CNPJ, mexeu nessas estruturas. Agora, nós não vivemos pelo CNPJ, nós vivemos pela autoridade de Deus. Se fecharem as portas desse lugar, nós nos reunimos nas casas. Os irmãos no Japão, em vários lugares, estão congregando em túneis, estão congregando em lugares secretos, esconderijos, e nunca deixaram a perseguição os vencer. Quando encontram eles com a Bíblia, eles vão presos. E agora no Brasil está tudo muito light, né? Mas a igreja não para com a perseguição, ao contrário, ela cresce. O primeiro mártir, quando Tiago ele é morto, agora a igreja ela tem o segundo preso, que é Pedro. E a igreja pensa, poxa, nós não oramos quando prenderam Tiago, agora nós precisamos corrigir isso, vamos orar. E começaram a orar, oração incessante, e Pedro estava preso, e de repente as cadeias se abriram, um anjo o conduz e ele sai da cadeia de uma forma miraculosa. Então a igreja entende o seu papel de oração, de intercessão, e ela começa a crescer, começa a avançar. Eles saem, eles fogem, eles vão para outros lugares ao redor de Jerusalém, e assim a pregação chega até os confins da terra. Agora, se eles não fossem perseguidos, talvez o evangelho não tivesse chegado até nós. A segunda coisa dentro da divisão é, se o diabo não consegue dividir a igreja com a perseguição, né? Se ela não consegue com a perseguição acabar com a igreja, ele vai tentar destruir com divisão. Então resta ao inimigo concentrar seus esforços em se infiltrar com intrigas, fofocas, ciúmes, inveja, competição, insegurança, sensualidade, traição, e com isso dividir o corpo de Cristo. Onde tem essas coisas que foi citado aqui, é uma probabilidade da igreja de Jesus não estar coexistindo ali. Vamos ter problemas no meio da igreja? Sim, meu irmão. Mas uma coisa é uma igreja saudável e outra coisa é uma igreja doente. Uma igreja saudável, ela está sendo aperfeiçoada. Existe o erro, a correção. O mal, ele é combatido. Pessoas são corrigidas no seu caráter, na sua posição. Mas se não houver a correção, a Bíblia fala que sem a profecia o povo se corrompe. Sem a palavra de Deus, sem a vontade de Deus sendo exposta, o povo vai se corromper. Como é que você sabe a vontade de Deus para você? Quando você é confrontado por essa verdade. E essa verdade começa a colocar o prumo em você. Conciliando a repreensão e a unidade. Isso sempre precisa acontecer. Toda a repreensão é para a unidade. É pela unidade. Amém? A pessoa não é corrigida simplesmente para ser expulsa, para ser enxotada. Não, mas é com a esperança, é com a expectativa de que haja unidade no corpo de Cristo. Amém? Quando conseguimos combinar essas duas palavras, repreensão e unidade, vamos edificar uma igreja sólida, alicerçada no ministério apostólico e profético, que cresce sadiamente como templo santo.
Efésios 2:20-22 diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus no Espírito. Essa igreja, ela prevalece contra as portas do inferno. Essa igreja, ela discerne o ambiente espiritual e ela vai entendendo o seu lugar em Deus, que não pode ser corrompido. Se nós somos filhos, a gente vai ver logo na frente, Deus, ele corrige os filhos. Em Apocalipse ele fala claramente sobre isso. Todos nós temos a responsabilidade de executar repreensões e as recebermos de bom coração quando formos repreensíveis. Esse lugar da igreja madura traz muita consistência para que essa igreja ela sobreviva durante anos e anos dependendo do Senhor. Porque o problema não é começar um ministério, o problema não é você abrir um CNPJ, começar um culto aqui, outro ali. O problema é que com o passar dos anos, o que sustenta essa igreja de pé é a palavra. O que sustenta essa igreja de pé não são as programações, não são os entretenimentos. O que vai sustentar essa igreja é a santidade, é o zelo, é o temor que essa igreja tem para com o Senhor. Se perde a santidade, perde a força espiritual, se perde o zelo pelo Senhor, perde o lugar de ouvi-lo e de contemplá-lo. E nós não podemos perder isso, irmãos. Se perdermos o Senhor, não sobra nada. Só vai sobrar um lugar de aconchego, um lugar em que a gente quer ser suprido nas nossas carências, em que a gente fica barganhando manipulações. Eu me permito ser manipulado e eu manipulo também. Porque a carência, a alma está em evidência. Mas a igreja ela não vive na alma, a igreja ela vive no Espírito. É no Espírito que nós somos conduzidos. É pelo Espírito Santo que nós mortificamos a alma, colocamos ela no lugar devido, que a nossa vontade natural e pecaminosa do velho Adão, ela é subjugada. Amém? Então, nesse lugar de maturidade, o certo é você repreender quando você vê um irmão pecar, porque você está tirando primeiro a trave dos seus olhos. Ah, Luciano, mas a Bíblia diz para a gente não julgar ninguém. Quem disse isso, irmãos? A Bíblia fala em 1 Coríntios 5, que os de fora Deus julgará, mas quem vai julgar os de dentro da igreja é a própria igreja. Nós julgamos aqueles que estão dentro da igreja. Os do mundo, a gente faz o contrário, a gente julga mais o mundo que a igreja. Está vendo fulano lá, na maconha, já lá, na cerveja, final de semana estava lá no pagode. Poxa, irmão, o que o ímpio faz? Coisa de ímpio. Agora não pode o crente fazer coisa de ímpio. Porque geralmente se você passa, vê um irmão da igreja bebendo na porta do bar, você vai contar para o pastor. Mas o certo seria você chegar até ele, no outro dia, ir na casa dele, procurá-lo e falar: irmão, ontem eu te vi bebendo. Eu vim aqui te repreender. Porque tem uma sequência para isso em Mateus 18. Se teu irmão pecar contra ti. O que é pecar contra ti? Não tem a ver só com falar mal de você, ou falar coisas a seu respeito. Não, tem a ver com ferir a santidade, o zelo de Deus contido nas Escrituras. Isso tem a ver comigo e com você, que somos portadores do Espírito Santo de Deus. E o nome já diz, Espírito Santo. Então, se alguém ofendeu o Espírito, eu vou lá e repreendo ele. Ah, vamos supor que o irmão não ouviu. Aí você leva 2 ou mais com você e vai e repreende-o. Se ele não ouvir, você comunica à igreja. Se ele não ouvir ainda, com a igreja o repreendendo, aí considere-o como gentil e publicano.
Quem eram os gentios? Aqueles que não tinham aliança com Deus e nem sequer podiam entrar no templo. Quem eram os publicanos? Aqueles que traíam o seu povo. Considere-o como um traidor. É o que Jesus disse. Mas ainda assim a intenção sempre é repreender para que haja correção. Repreender para que haja arrependimento. Repreender para que haja o voltar às Escrituras. Mas ainda assim, precisamos cumprir a palavra. E também nós vamos ser repreendidos. Essa é a parte que nós não gostamos. Porque sabe aquela pessoa que só vê o outro, né? Mas nós também vamos ser repreendidos. Ser repreendido. Provérbios 10, 17. O caminho para a vida é daquele que guarda a correção, mas o que rejeita a repreensão anda errado. Ou seja, quem rejeita a repreensão, novamente, repito, bem feita, com amor, com a intenção de ganhar, não com a intenção de subjugar, de manipular, de excluir. Aquele que rejeita essa correção não vai adiante. O caminho para a vida é daquele que guarda a correção, mas o que rejeita a repreensão anda errado, permanece no erro, continua errado. Porque, eu sempre falo, existe um ponto cego em cada um de nós, um lugar que nós não vemos onde nós estamos errando. E o líder não está longe disso, querido. O líder não é aquele que agora sabe tudo, ou já viveu tudo, ou é o perfeito de todos. Não, nós estamos aqui criando um lugar de relacionamento para que quando necessário você também me repreenda com sabedoria, com amor, né? Cumprindo os passos de Mateus 18. Amém? Tem lugares que as pessoas chamam que repreendem os outros em público. Que tristeza, você no meio do culto, lá o irmão, Silvana, estava na festa da exposição. Pensou, irmão, que vexame. Não entrou no propósito não da igreja. Fizemos uma campanha forte do poder, a oferta de R$100, e a irmã não entrou não, pouca fé. Então nós precisamos amar a correção. Então antes de pensar em repreender alguém, precisamos nos perguntar: amamos a correção? Queremos ser corrigidos pelas pessoas? A igreja, ela precisa amadurecer para esse lugar. Porque o amor que o mundo prega não é o amor das Escrituras. O amor que o mundo prega, tudo é aceito. Como eu falei, é tipo o encantador de serpente. Claro que as pessoas estão carentes. Todos nós temos um pouco de carência dentro de nós. Carências afetivas, carências emocionais. Todos nós precisamos de um abraço, de um beijo. Todos nós precisamos de receber elogios. Todos nós precisamos de receber exortação, ou seja, receber uma palavra para a gente fluir, para a gente crescer, para a gente se animar. Porém, quando a gente vive por essas palavras, a gente entra num lugar de carência emocional. E nessa carência emocional, a gente não entende que a repreensão é a maior forma e expressão de amor que alguém pode ter por você. A maior forma de amar alguém dentro da igreja não é quando eu aceito tudo de errado que você faz, não é quando você tolera tudo de errado que o pastor faz, porque ele está indo para o inferno ou está destruindo o ministério dele, e alguém está vendo tudo isso em câmera lenta e não chama ele no canto, não o repreende, não o ama, porque a repreensão demonstra amor. Quando você corrige um filho, você o ama para corrigir. Você quer ver o bem dele. Não vai para a festa no Ribeirão, vou sim. Não vai para a festa no Ribeirão, vou sim. Aí cheguei lá,
Primeira coisa que eu fiz, vou entrar no rio. Rasguei o pé na pedra, no vidro, não sei. Um palmo quase de rasgo no pé. Aí briga, confusão danada. Por falta de ouvir a correção, a repreensão, a direção dos pais. Olha só o que Davi fala. Fira-me o justo. Será isso uma benignidade? Se for justo, se for alguém que tem a verdade, pode me ferir, porque isso vai ser bom para mim. E repreenda-me, isso será um excelente óleo que a minha cabeça não rejeitará, porque continuarei a orar a despeito das maldades deles. Será que nós temos esse coração de Davi para amar a correção divina? Podemos constatar que quando nós estamos com esse coração de amar a disciplina, nós vamos prosperar, nós vamos crescer em graça e em favor do Senhor. O difícil é lidar com as consequências do pecado. Todo pecado impõe uma culpa pessoal e muitas consequências de caráter coletivo. Quando a mulher adúltera ela é pega em flagrante adultério, ela foi absolvida ali naquele momento por Jesus, que disse, vai, não peques mais. Só que a reputação dela, a reputação daquela mulher foi exposta. Por isso que, ainda assim, nas Escrituras, a gente lê esse texto e fala, a mulher é o quê? Adúltera. Porque ela não foi apedrejada fisicamente, mas ela foi apedrejada espiritualmente. Porque as pedras não são apenas físicas, mas as pedras elas são, às vezes, críticas, calúnias, ou até verdades dos nossos erros que será cantada nos telhados, para que nos ofendamos e venhamos nos arrepender daquele mal. Só que o arrependimento é um passo que a gente dá em direção a Deus e muda a rotina, muda a rota, muda o caráter, muda o nosso coração. Só que isso não elimina a consequência do pecado. E todo pecado impõe uma culpa pessoal e muitas consequências do caráter coletivo. Todos que entram nesse lugar de rejeitar a repreensão e acabam entrando numa rotina de pecado, isso não afeta só a pessoa, afeta aqueles que estão ao seu redor, afeta a sua família, afeta a igreja. Por isso que Paulo fala em 1 Coríntios, olha, tem irmãos com vocês no meio da igreja e vocês não falam nada, a ponto dele possuir a mulher do seu próprio pai, ou seja, ele estava pegando a madrasta. E a igreja sabia. E o que eles faziam? Nada. O que vocês estão fazendo? E Paulo repreende e fala, olha, eu vou dizer para vocês, que se houver no meio de vocês adúlteros, fornicadores, caluniadores, com esses nem sequer vocês devem comer. Não estou dizendo isso a respeito dos do mundo, porque seria necessário vocês saírem do mundo. Mas digo para aqueles que se dizem irmãos e forem avarentos, maldizentes, caluniadores, com esses nem sequer comais. Expulse do vosso meio o imoral. Uau! Irmão, se tem uma coisa que a igreja perdeu nesses anos, é a correção bíblica. E mais, hoje, se a gente falar de excomungar alguém, talvez a gente seja a igreja mais mal falada da cidade. Porque nós fomos para dois extremos. Antigamente, isso era comum. Olha, o fulano vem na igreja de bermuda, amanhã mesmo você pega a sua carta de demissão e vaza. Por coisas banais, não por coisas lícitas que as escrituras condenam e da forma correta de se fazer. Mas
Por outro lado, no pleno século XXI, isso não é mais falado. Porque nós achamos que o amor é tolerância. O amor é tolerar. O amor é passar a mão na cabeça. O amor sou eu só fazer o bem. Só que às vezes você está tornando o seu filho um alienado quando você não repreende. Da mesma forma o pastor, por ele ser paternalista. O que é o paternalista? Aquele que não tem uma ação de pôr limite, proteção e nem destino. Ele passa a mão na cabeça quando há o erro. Ele joga para debaixo do tapete o erro, o pecado que alguém cometeu, um obreiro cometeu. Para quê? Para abafar o caso, porque isso dá trabalho, isso vai dar às vezes desquite, isso vai dar o que falar, e é melhor abafar, jogar no tapete, porque aqui a gente faz dessa maneira. Só que a palavra ficando de lado, a igreja perde a autoridade, o demônio começa a entrar e ganhar espaço, ganhar território com as coisas jogadas debaixo do tapete. Davi, ele adultera, ele cobiça Betseba, ele a possui, depois ele faz pior, coloca o marido dela na linha de frente de batalha. E o cara é assassinado, o cara é morto. Só que vem uma palavra do Senhor de Natã sobre ele, repreendendo ele, e lança uma sentença. Porque desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos. A Urias, o heteu, mataste à espada, e a sua mulher tomaste para ser tua mulher. Sim, a ele mataste com a espada dos amonitas. Agora, pois, a espada jamais se apartará da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei a tua própria casa o mal sobre ti. E tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, a qual se deitará com tuas mulheres à luz deste sol. Anos depois isso aconteceu. Betseba engravida, perde o filho, divisão, incesto, incesto. Absalão usurpa o trono de Davi, Davi sai fugitivo, uma família destruída por causa de tocar em princípios que são inegociáveis. O escarnecedor não gosta daquele que o repreende e não irá ter com os sábios. Aquele que já está, nesse lugar de escarnecer, de zombar, ele já está perdido. E aquele que vai repreender, às vezes, com o coração puro, com a boa intenção, ele, às vezes, se torna um inimigo. O escarnecedor não gosta daquele que o repreende e não irá ter com o sábio. Provérbio 19:29. A condenação está preparada para os escarnecedores e os açoites para as costas dos tolos. Não aceitar a correção leva-nos a um pecado muito sério, a obstinação. A obstinação, além de rejeitar a correção, significa amar o orgulho e deixar que ele governe o nosso comportamento. É um desejo desenfreado. Não leva o pecado a sério. E rejeita a correção e passa a amar o orgulho. Esse é um lugar de perigo. Esse é um lugar onde todos os sensores já se acenderam. Sabe aquele carro, que a gente pega, o primeiro carro, a gente fica feliz. Olha, peguei um carro de maravilha. Só Jesus na causa. Se levar no mecânico, fica mais caro do que o valor que você comprou o carro. Aí, de repente, você está andando e começa a acender luz. Você procura o manual. Que luz é essa que acendeu? Acende outra e vai acendendo. Daqui a pouco você está a pé, óleo vaza para todo lado, catinga de gasolina, só Jesus. Por quê? Porque todos os sensores acenderam e todo sensor significa, tem um problema aqui, tem um problema ali, são problemas específicos. Aleluia. Essa atitude trará sérias consequências. Quem é obstinado
essa atitude trará sérias consequências que devem ser avaliadas. Primeiro, a pessoa fica enfeitiçada, né? Sermos enfeitiçados pelo engano. O engano, ele enfeitiça, irmãos. Por isso que quando o irmão ele está no Senhor e e repreende alguém, é para tirar essa pessoa do engano. É para tirar a pessoa desse lugar que ela já se perdeu há muito tempo. Esse lugar que é perigoso. Esse lugar que vai causar morte. Aleluia. Já estou terminando, aguenta mais um pouquinho. Tem um ditado que diz, minta para a sua consciência, e a sua consciência vai mentir para você. Por isso que quem vai expor a nossa vida é a palavra. A palavra, ela é apta para dividir juntas e medulas as intenções do coração. Alma e espírito. Ela coloca todas as coisas no devido lugar. Amém? Aqui em 2 Tessalonicenses 2, 10 ao 11. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. E por isso lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Deus, ele entrega às pessoas as próprias paixões. Romanos 1 também fala sobre isso. Quando o coração já está endurecido, quando a pessoa já foi repreendida, quando a pessoa já foi reconciliada pelas pessoas e ela insiste naquele erro novamente. Segunda coisa que o obstinado, pode acontecer com o obstinado, sermos quebrantados sem que haja mais cura. Provérbios 29, 1. Aquele que, sendo muitas vezes repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Sério, né, irmãos? Situações implacáveis com danos permanentes começam a sobrevir quando conscientemente insistimos nos erros. Quando insistimos nos erros, isso gera consequências devastadoras espiritualmente, financeiramente, emocionalmente. Sabe, eu vi um colega falando esses dias que estava indo, né, nas regiões aí para baixo, na estrada de chão, aí estava acompanhado com uma pessoa. E todo lugar que essa pessoa passava, né, esse colega estava junto com ele, e ele cumprimentava alguém, um vizinho, alguém que passava a cavalo, e esse camarada que estava com ele não falava com um, não falava com o outro. Ele foi, perguntou, achou estranho, e falou, por que você não falou com esse Cicrano? Ah, não falo com ele não, aconteceu isso. Daqui a pouco passou outro cara a cavalo, por que você não falou com ele? Não falo com ele também não. Aí ele foi, chamou o cara no canto e falou, rapaz, você acha que está todo mundo errado e só você certo? Será que não é você o errado da história? É a mesma questão, né? A mulher casou com 10 maridos. Será que são os 10 ruins? O cara casou com 5 mulheres. Será que são as 5 ruins? Eu não falo com o Cicrano no vizinho, não falo com o cara no Itaporanga, não falo com o cara na Ranchador, não falo com o cara na Cidade Alta. Será que são eles o errado? É só uma pergunta, né, irmão? Não estou falando nada, né? Resolve aí, com a sua consciência. Termino aqui. Sermos excomungados do corpo de Cristo. Mateus 18, 17. Se recusar ouvi-los, dize-o à igreja. E se também recusar ouvir a igreja, considere-o como gentio e publicano. Palavra de Jesus, aquilo que eu falei sobre a sequência, né, que nós temos que seguir para a exortação bíblica saudável das Escrituras. Jesus asseverara que resistir uma correção justa, recalcitrando contra a verdade, mentindo contra a nossa consciência, é algo tão sério que compromete nossa salvação e permanência na igreja.
algo que pode comprometer a salvação e a permanência na igreja. Por quê, irmão? Porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Aquelas histórias da laranja podre, né? Não é perfeição que nós estamos falando, mas nós estamos falando de saúde para a igreja. Uma igreja saudável, uma família saudável. Uma família que não é pautada em funcionar para Deus, mas é uma família pautada em ser para Deus. Ser agradável ao Senhor. Sempre quando uma pessoa rejeita a repreensão, obstinando-se nesse intento, inicia-se um processo de divisão e, consequentemente, de excomunhão. Então, nós como líderes temos um desafio, porque não pense que é fácil. Para a gente é difícil demais, meu irmão. Repreender um filho já é difícil. Imagina a gente que a única coisa que nos vincula é o Cristo. A única não, é toda coisa, mas pensando pelo lado natural. A única coisa que vai nos vincular a sermos submissos uns aos outros em amor é Cristo e a sua verdade. Não tem um parentesco de sangue, porque parentesco de sangue a gente tem que aturar e ponto final. Não dá para escolher, né? Parente, não dá para escolher mãe, não dá para escolher pai, não dá para escolher tio, não dá para escolher avô, não dá para escolher nada. É parente, ponto final, tem que descer a goela e ponto, e conviver. Agora nós como igrejas, como igreja do Senhor, se não estivermos nesse ambiente saudável de não viver mais pelas carências, mas pelo Espírito, a gente vai entender que isso é necessário e é saudável e vai trazer vida e vai trazer alinhamento com o propósito de Deus. Amém? Só que tem um momento crítico, que é um momento que talvez alguém vai precisar ser excomungado. Ou seja, não dos céus, porque nós não somos porteiros celestiais. Olha, a partir de hoje, André, você não entra no céu mais, tá? Estou pedindo Jesus para rabiscar seu nome. Sempre pego ele, né? Fica na frente, né? Não tem isso. É excluir da comunhão. Para quê? Para que haja um reset. A partir de hoje, você não congrega mais conosco por causa dessa posição. Eu te repreendi, eu fui atrás, eu tratei com você dessa maneira e você fez isso. Não é excluir a pessoa da vida espiritual, mas é como, a partir de hoje, não tratamos como membro, mas você pode vir ao culto público e recomeçar novamente a sua trajetória, se arrependendo diante da igreja, se arrependendo diante dos irmãos e se posicionando com uma nova vida. Não quero mais congregar aqui, então. Tem mais de 22 denominações em nossa cidade. Na época dos supermercados, né? É fácil escolher. A gente troca às vezes de igreja como troca de roupa, mas não pode. Não pode sair porque eu fui repreendido ou porque eu não gostei disso ou daquilo. Nós precisamos entender a intenção, a motivação, porque sempre isso é o que rege. Qual é a motivação de eu estar fazendo isso? Porque, como eu falei, não é agradável para mim, não é agradável para quem ouve, mas se é o que a palavra diz e nós estamos pautados na palavra, é o que vai ser feito para a glória e honra do Senhor. E as coisas vão se alinhar. Porque a nossa motivação não é excluir, não é eliminar, não é tirar do céu, mas é trazer vida. Amém? E para encerrar, a arte de repreender, a correção é uma das principais facetas da paternidade. Quando Deus nos corrige, Ele o faz motivado pela correção de pai. O pai corrige o que ama. Olha só Hebreus 12:5. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido. Pois o Senhor corrige ao que ama e açoita
a todo o que recebe por filho. Mas Luciano está falando que é o Senhor que vai me repreender. Sim, meu querido, mas Ele faz isso através de pessoas, através de homens e mulheres, de vasos de barros, que Ele deposita a sua presença, a sua verdade, e faz com que a gente ande nesse lugar chamado unidade. Ah, não, com o líder quem fala é Deus. Não, não tem isso. O seu pastor precisa de pastor também. Quem é o pastor do seu pastor? O problema da nossa geração é que muitos líderes já não dão conta para ninguém. Acharam um lugar de supremacia. Isso é dano para o corpo de Cristo. Isso é prejuízo para o corpo de Cristo. Amém? Glória a Deus. O que deve estar em foco em uma repreensão não é a repreensão em si, mas o desejo e o esforço de livrar a pessoa das amarras do pecado. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O propósito maior da repreensão é promover reconciliação e não levantar ou fortalecer as barreiras, piorando ainda mais o que já estava ruim. A palavra mais importante na ministração de uma repreensão é reconciliação. Por incrível que pareça, a exclusão é uma estratégia de reconciliação, abrindo os olhos da pessoa para que ela enxergue sua própria cegueira. Amém? Você recebe essa palavra? Desculpa aí por não pregar uma coisa legal. Vou ficar de pé para a gente terminar. Aleluia. Existe um lugar em Deus que isso é suave e leve. Repito, a gente não está falando de algo que é uma acusação sem comprometimento com a vida da pessoa. A gente está falando de algo que é intenso, profundo, mas movido pelo Espírito Santo. Amém? Fecha teus olhos por um momento. Pega a pasta. Nós vamos adorar o Senhor. Antes de encerrarmos, Santo é o Senhor. Te adoramos, Jesus. Te adoramos por quem Tu és. Porque o Senhor nos escolheu como filhos. Como filhos nós somos autorizados pelo Senhor a nos portarmos segundo a Sua verdade, que é em nosso benefício, não para o nosso mal, que é em nosso favor e não contra nós. Nos ajude a estar nesse lugar de mansidão, de humildade, para essa próxima etapa que nós estamos adentrando, em nome de Jesus, Pai.
as minhas canções não valem nada se Ele não vem primeiro. Todas minhas pregações não valem nada se eu não for verdadeiro. Todas as minhas canções não valem nada se Ele não vem primeiro. Todas minhas pregações não valem nada se não for verdadeiro, pois Ele procura um coração contrito. Ele não resiste quando alguém está faminto, um desesperado que está rendido. O fogo vem pra queimar o sacrifício, e aqui eu estou totalmente voltado pra Ti, intensamente mergulhado em Ti, alinhado com o Seu coração. Tua palavra revelando a ação, eu vou fluir, eu vou fluir, vou fluir intensamente mergulhado em Ti, alinhado com o Seu coração. Sua palavra revelando a ação, eu vou fluir, vou fluir, vou fluir. E não será um peso, uma obrigação, é uma honra, um privilégio Te servir. E não será um peso, uma obrigação, é uma honra, um privilégio Te servir. Intensamente mergulhado em Ti, alinhado com o Teu coração. Tua palavra revelando a ação, vou fluir, vou fluir, eu vou fluir. No poder do Teu Espírito Santo eu vou fluir, vou fluir, vou fluir. Me apropriarei do sangue vertido na cruz, olharei firmemente pra Jesus, depositarei nele a minha total confiança, a minha segurança. Então eu vou conseguir romper, vou conseguir avançar para Ti, Jesus. Só existe possibilidade nele de vencermos, só existe possibilidade nele de termos esse lugar de confiança, de deleite, de desfrute, esse lugar onde somos irrepreensíveis, onde temos o nosso caráter transformado, onde temos a vida dele jorrando em nós e através de nós. Receba
Receba nessa noite a verdade de Deus em seu coração, para você perseverar, para você se beneficiar desse Pai maravilhoso. Em nome de Jesus, aplauda ao Senhor. E se você trouxe sua oferta, seu dízimo, fique à vontade. Vamos estar encerrando e você vem aqui e deposita. Pai, obrigado por cada irmão, Senhor, que aqui está. Abençoa, Senhor, sobrenaturalmente a vida de cada um deles. Senhor, prospere as obras de suas mãos. Senhor, faça, Pai, cada dia mais coisas novas para os seus filhos, Deus. Conduza-os na sua verdade. Em nome de Jesus, Deus, que o seu favor seja notório aos de dentro, aos de fora. Em nome de Jesus, que a graça maravilhosa, imensa de Deus o Pai, a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja. Fala para o seu irmão até domingo 9h30. Amém?